O Amazonas é um estado realmente imenso. Ele fica localizado na região norte do Brasil. É o maior estado de todo o país. Sua área territorial é vasta e impressionante. Este estado cobre uma parte significativa da América do Sul. Faz fronteira com várias outras nações. A floresta amazônica domina sua paisagem. Um mundo de verde, água e vida. Essa região é única em nosso planeta. Entender o Amazonas é muito importante. A capital do Amazonas é Manaus. Manaus é uma cidade grande e movimentada. Ela se encontra onde o Rio Negro encontra o Solimões. Esses dois rios formam o grandioso Rio Amazonas. Manaus tem uma história rica, desde o ciclo da borracha. Hoje é um importante centro industrial e comercial. Serve como um portal para a imensa floresta tropical. Muitas pessoas vivem e trabalham em Manaus. É um contraste entre a vida urbana e a natureza selvagem. A cidade enfrenta seus próprios desafios. O Amazonas abriga uma biodiversidade incrível. Milhões de espécies de plantas vivem aqui. Inúmeros animais, aves e insetos prosperam. Muitas dessas espécies não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Os rios são cheios de peixes diversos. Essa riqueza natural é um tesouro global. Cientistas ainda estão descobrindo novas espécies. A complexidade desse ecossistema é surpreendente. Proteger essa biodiversidade é crucial para todos. O futuro de muitas espécies depende disso. A população do Amazonas é diversa. Povos indígenas vivem aqui há séculos. Eles têm um conhecimento profundo da floresta. Comunidades ribeirinhas, conhecidas como ribeirinhos, também vivem aqui. Suas vidas estão intimamente ligadas aos rios. Pessoas de outras partes do Brasil, como paulistas, nordestinos, também se mudaram para cá. Elas buscam oportunidades ou um estilo de vida diferente, talvez fugindo da correria das grandes cidades. Essa mistura de culturas torna o Amazonas vibrante, mas também traz complexidades sociais. Equilibrar desenvolvimento e tradição é um desafio e tanto. O desmatamento é um problema gigantesco no Amazonas. Grandes áreas da floresta tropical estão sendo derrubadas. Essa destruição acontece em uma velocidade preocupante, viu? A cobertura verde, aquele mar de árvores, está diminuindo a cada ano. E olha, isso não é apenas um problema local, não. Afeta profundamente o planeta inteiro. A floresta desempenha um papel vital no clima. Perdê-la tem consequências seríssimas. Precisamos entender por que isso acontece. E precisamos encontrar maneiras de frear essa situação. Uma das principais causas do desmatamento é a pecuária. A floresta é derrubada para criar pasto para o gado. Essa é uma prática, infelizmente, comum na Amazônia. Grandes fazendas se expandem para áreas de floresta. A demanda por carne bovina, tanto no Brasil quanto lá fora, impulsiona essa expansão. Outra grande causa é a agricultura. Culturas como a soja são plantadas em terras desmatadas. Essas atividades mudam a paisagem para sempre, sabe? Elas destroem o lar de muitas espécies. E o solo, coitado, muitas vezes empobrece depois de alguns anos de uso intensivo. A extração ilegal de madeira também contribui significativamente. Árvores valiosas são derrubadas e vendidas, muitas vezes na calada da noite. Isso geralmente acontece sem permissão, claro, e prejudica gravemente a estrutura da floresta. A mineração, tanto legal quanto o garimpo ilegal, causa destruição. Garimpeiros desmatam florestas para procurar ouro e outros minerais. Essas atividades deixam cicatrizes feias na terra. E ainda poluem rios com produtos químicos nocivos, como o mercúrio. A busca por recursos naturais exerce uma pressão imensa. A floresta luta para se recuperar de tantos baques. A taxa de desmatamento pode variar. Às vezes ela dá uma trégua, diminui devido a novas políticas ou maior fiscalização. Outras vezes, acelera novamente, deixando a gente de cabelo em pé. Os últimos anos viram aumentos preocupantes. Monitorar o desmatamento é muito importante.
Satélites, como os do INPE, nos ajudam a ver o que está acontecendo lá de cima. Mas parar isso em campo, no dia a dia, é difícil. A imensidão da Amazônia é um desafio logístico enorme. Leis mais rigorosas e fiscalização eficiente são mais do que necessárias. O futuro do Amazonas, e de todos nós, depende dessa luta. O desmatamento não é a única ameaça ambiental, infelizmente. O Amazonas enfrenta outras formas de degradação também. A erosão do solo é uma preocupação crescente em áreas desmatadas. Sem as árvores para segurar a terra, a chuva forte leva embora a camada superficial do solo, aquela mais rica. Isso torna a terra menos fértil para o futuro. Os rios também sofrem com essa erosão. Sedimentos turvam a água, prejudicando a vida aquática. O delicado equilíbrio do ecossistema é perturbado. E esses impactos, meu amigo, se espalham muito além das áreas desmatadas. Toda a bacia hidrográfica pode ser afetada. As atividades de mineração, principalmente o garimpo ilegal, causam poluição hídrica severa. A mineração de ouro frequentemente usa mercúrio. E o mercúrio é uma substância altamente tóxica. Ele entra nos rios e contamina os peixes. Pessoas que comem esses peixes podem ficar muito doentes, com problemas neurológicos sérios. Comunidades indígenas e ribeirinhas são particularmente vulneráveis, já que suas dietas dependem muito de peixes locais. Outras atividades industriais também podem poluir. Esgoto de cidades e vilarejos, muitas vezes sem tratamento, também acaba indo parar nos rios. Água limpa é essencial para a vida no Amazonas, né? As mudanças climáticas estão piorando as coisas, como se já não bastasse. A floresta amazônica influencia os padrões climáticos, os famosos rios voadores que levam umidade para outras regiões do Brasil. Mas ela também é afetada pelo aquecimento global. Vemos eventos climáticos mais extremos. Secas mais longas estão se tornando mais comuns. Isso torna a floresta mais vulnerável a incêndios que podem se alastrar com facilidade. Temperaturas elevadas estressam plantas e animais. Algumas espécies podem não conseguir se adaptar a essas mudanças tão rápidas. A resiliência da floresta tropical está sendo testada ao limite. A rica vida aquática do Amazonas está em perigo. Poluição e destruição de habitat ameaçam os peixes. A pesca excessiva, aquela feita sem controle, também é um problema sério em algumas áreas. Os estoques de peixes estão diminuindo, afetando as dietas locais e a subsistência de muita gente. Muitas comunidades dependem da pesca para sobreviver. O peixe-boi, aquele gigante gentil dos rios, está ameaçado de extinção. Os botos, símbolos da região, também enfrentam ameaças. Proteger esses animais aquáticos é vital. A saúde dos rios reflete a saúde da floresta. Precisamos combater todas essas formas de degradação. E é para ontem. O transporte no Amazonas é um desafio enorme. Pense bem, o estado é incrivelmente grande e coberto principalmente por floresta. Os rios são as principais estradas para muitas pessoas. Barcos, de todos os tipos e tamanhos, são a forma mais comum de viajar. As viagens podem levar muitos dias, às vezes semanas inteiras, dependendo do destino. Isso isola muitas comunidades dos centros urbanos, como Manaus. O acesso a serviços essenciais, como saúde e educação, se torna muito difícil. O custo de transporte de mercadorias também é alto, o que encarece tudo. A vida aqui se move no ritmo dos rios, literalmente. As redes rodoviárias no Amazonas são muito limitadas. São poucas as estradas pavimentadas que conectam as principais cidades. Muitas estradas existentes, geralmente de terra, estão em péssimo estado. Elas podem ficar intransitáveis durante a estação chuvosa, que não é brincadeira por aqui. Construir novas estradas pela floresta tropical é uma obra complexa e cara. Além disso, causa um impacto ambiental considerável.
Estradas também podem, e geralmente abrem, novas frentes de desmatamento. É o famoso espinha de peixe. Isso cria um dilema para o desenvolvimento: como melhorar o acesso sem destruir a floresta? Equilibrar acesso com conservação é fundamental. Soluções de transporte inovadoras são desesperadamente necessárias. A infraestrutura de comunicação também é deficiente. O acesso à internet é escasso e, quando existe, é muitas vezes lento e caro. Isso é especialmente verdade em áreas remotas, no interiorzão. A cobertura de celular pode ser uma loteria, funcionando em um lugar e sumindo no outro. Essa exclusão digital dificulta a educação, os negócios e até a comunicação básica entre as pessoas. Torna mais difícil para as comunidades se conectarem com o resto do país e do mundo. O acesso à informação fica limitado para muita gente. Melhorar a conectividade é uma prioridade para o desenvolvimento. A tecnologia pode ajudar a encurtar essas distâncias amazônicas. O acesso à energia confiável é outro problemão. Muitas comunidades remotas não têm eletricidade da rede pública. Elas dependem de geradores a diesel, que são caros de manter e barulhentos. Esses geradores também causam poluição. Expandir a rede elétrica é um desafio logístico e financeiro imenso. As distâncias são vastas e o terreno complicado. Fontes de energia renovável, como a solar, oferecem soluções potenciais e muito promissoras, especialmente para pequenas comunidades isoladas. Placas solares poderiam mudar a vida de muita gente. Investir em energia sustentável é importante. Pode melhorar vidas e proteger o meio ambiente ao mesmo tempo. Seção 5. Um estado de necessidade. Desafios da saúde na Amazônia remota. O acesso à saúde no Amazonas é, um problema sério, para não dizer gravíssimo. Muitas comunidades ficam, bem distantes de hospitais ou postos de saúde. A viagem para conseguir ajuda médica pode levar dias, e isso é especialmente verdade para quem vive ao longo de rios remotos, nos chamados beiradões. Situações de emergência podem se tornar fatais rapidamente. As vastas distâncias tornam a prestação de serviços de saúde uma verdadeira saga. Atendimento médico especializado, com médicos especialistas, geralmente só está disponível em Manaus, deixando as pessoas do interior, a maioria da população do estado, sem acesso. Essa desigualdade no acesso à saúde é, honestamente, bem gritante. Melhorar essa situação é um imperativo moral, na minha opinião. Há uma escassez significativa de profissionais de saúde, e atrair médicos e enfermeiros para áreas remotas é, francamente, uma luta. As condições de vida podem ser difíceis, e os recursos e equipamentos nos postinhos são frequentemente limitados. Isso significa que a equipe existente, quando tem, fica sobrecarregada e, a qualidade do atendimento pode sofrer como resultado. Treinar agentes comunitários de saúde locais é muito importante, porque eles são da comunidade, conhecem todo mundo e podem fornecer cuidados básicos e educação em saúde. Mas eles não podem substituir médicos em casos complexos. É preciso mais investimento em pessoal da saúde, com salários dignos e condições de trabalho. Doenças tropicais são prevalentes no Amazonas, infelizmente. A malária é uma ameaça constante em muitas áreas. Dengue, zika e chikungunya também são velhas conhecidas por aqui. Essas doenças são transmitidas por mosquitos, e saneamento básico precário e água parada em qualquer cantinho criam os criadouros perfeitos para eles. O acesso à água potável não é universal, o que pode levar a diarreias e outras doenças transmitidas pela água. Medidas preventivas, como campanhas de conscientização e combate ao mosquito, são vitais, e o diagnóstico e tratamento precoces também são cruciais. Essas doenças, claro, afetam desproporcionalmente os mais pobres e vulneráveis. A saúde materno-infantil é uma preocupação particular.
Mulheres grávidas em áreas remotas enfrentam altos riscos. O acesso ao pré-natal é frequentemente limitado ou inexistente. Dar à luz sem assistência qualificada, sem uma parteira experiente ou um médico, é perigoso tanto para a mãe quanto para o bebê. As taxas de mortalidade infantil podem ser altas nessas regiões. As crianças são vulneráveis à desnutrição e a doenças que seriam facilmente evitáveis com vacinas e acompanhamento. Programas de vacinação são essenciais, mas também enfrentam desafios logísticos imensos. Alcançar todas as crianças em uma área tão vasta, com rios e florestas, é, uma tarefa hercúlea. Investir em saúde materno-infantil salva vidas. É fundamental para o futuro do Amazonas. Seção 6: Sementes da Mudança. Educação no contexto amazônico. A educação no Amazonas enfrenta muitos obstáculos. É uma verdadeira corrida de obstáculos. A frequência escolar pode ser baixa nas áreas rurais, nos interiores. Muitas vezes, as crianças precisam ajudar suas famílias no trabalho, na roça, na pesca. Longas distâncias até as escolas também são uma barreira enorme. Algumas crianças viajam horas de barco naquelas pequenas voadeiras para poder estudar. A taxa de evasão escolar, o famoso abandono da escola, especialmente no ensino médio, é alta. Isso limita as oportunidades para os jovens, que acabam sem perspectiva. Garantir que todas as crianças e jovens recebam educação de qualidade é vital. É a base para um futuro melhor, com mais dignidade. Os desafios são significativos, mas não são impossíveis de superar. A falta de escolas em muitas partes do Amazonas, especialmente nas comunidades mais isoladas. As escolas existentes, quando há, podem não ter instalações adequadas. Às vezes falta até banheiro ou água potável. Recursos como livros didáticos, material escolar e computadores são frequentemente escassos. Encontrar e manter professores qualificados nessas áreas é um desafio e tanto. Professores em áreas remotas enfrentam isolamento, falta de estrutura e, muitas vezes, baixos salários. Eles podem não ter o treinamento e o apoio pedagógico adequados para lidar com as realidades locais. Isso tudo torna a profissão menos atraente, né? Investir na infraestrutura escolar é necessário, urgente, e apoiar os professores, valorizando esses guerreiros, é igualmente importante. Oferecer uma educação que seja culturalmente relevante é crucial. Isso é especialmente verdadeiro para os estudantes indígenas, que têm suas próprias línguas, culturas e tradições. Suas línguas e tradições devem ser respeitadas e integradas ao currículo. Muitas vezes, os currículos vêm prontos de Brasília e não refletem as realidades locais, o dia a dia da criança ribeirinha ou indígena. A educação deve capacitar os alunos com habilidades úteis para a vida deles, para a realidade deles. Deve prepará-los para a vida no Amazonas, seja na cidade ou na floresta. Isso inclui conhecimento sobre sustentabilidade, sobre como usar os recursos da floresta sem destruir, e respeito pelo meio ambiente em que vivem. Programas de educação bilíngue e intercultural são importantíssimos para a juventude indígena. Eles ajudam a preservar a cultura e a melhorar o aprendizado. A educação é a chave para o desenvolvimento sustentável. Cidadãos mais bem educados podem tomar decisões mais conscientes sobre seu futuro e o futuro da sua comunidade. Eles podem participar mais efetivamente na sociedade, cobrando seus direitos. Estão mais bem preparados para encontrar bons empregos ou, quem sabe, para criar seus próprios negócios sustentáveis, gerando renda e preservando a floresta. A educação pode ajudar a quebrar os ciclos de pobreza que se perpetuam por gerações. Pode fomentar a inovação e novas ideias para a região. Investir em educação é investir no futuro. É essencial para o bem-estar do povo do Amazonas e para a proteção de seu ambiente único, que é patrimônio de todos nós. Seção 7. A trama humana.
Realidades socioeconômicas e desigualdades. A pobreza é um desafio significativo no Amazonas. Muitas famílias lutam para colocar comida na mesa, para fechar as contas no fim do mês. A desigualdade de renda também é um problema grave. Uma pequena parcela da população detém grande parte da riqueza, enquanto muitos vivem em condições precárias, sem acesso ao básico. Essa disparidade é visível entre as áreas urbanas, como a Zona Franca de Manaus com suas indústrias, e as áreas rurais, esquecidas. E mesmo dentro da própria cidade de Manaus, o contraste entre bairros ricos e as palafitas é chocante. A falta de oportunidades econômicas, de empregos com carteira assinada, contribui para a pobreza. O acesso a serviços básicos como saneamento e moradia digna é frequentemente limitado para os mais pobres. Enfrentar essas desigualdades é essencial para a justiça social. As populações indígenas enfrentam vulnerabilidades particulares. Suas terras tradicionais, que são a base de sua cultura e sobrevivência, estão frequentemente ameaçadas pela expansão do agronegócio, pelo garimpo ilegal, pela extração de madeira. O desmatamento e a exploração descontrolada de recursos impactam diretamente suas vidas. Suas culturas e modos de vida estão em risco. Eles frequentemente sofrem discriminação e marginalização. O acesso à saúde e educação de qualidade para essas comunidades ainda é muito precário. Garantir seus direitos à terra, com a demarcação e proteção efetiva das terras indígenas, é crucial. Respeitar sua autonomia e suas formas de organização é fundamental. Seu conhecimento tradicional sobre a floresta é valiosíssimo para a conservação. Eles são parceiros fundamentais na proteção da Amazônia. As oportunidades econômicas na região são, muitas vezes, limitadas e concentradas em poucos setores. Muitos empregos estão em atividades não sustentáveis, que degradam o meio ambiente. Extração de madeira, mineração predatória e algumas formas de agricultura extensiva prejudicam a floresta e não geram riqueza duradoura para as comunidades locais. Há uma necessidade urgente de se investir em alternativas mais sustentáveis. O ecoturismo, feito de forma responsável e com participação comunitária, pode gerar renda enquanto preserva a natureza. A colheita sustentável de produtos florestais, não madeireiros, é outra opção promissora. Castanha do Pará, açaí, óleos vegetais, artesanato, são exemplos de produtos da sociobiodiversidade amazônica. Desenvolver indústrias locais baseadas na imensa biodiversidade da região é possível e necessário. Isso requer investimento, pesquisa, tecnologia e treinamento. Pode criar empregos verdes e ajudar a proteger o meio ambiente. Conflitos sociais por terra e recursos são, infelizmente, comuns no Amazonas. Disputas violentas surgem entre madeireiros, garimpeiros, grileiros e fazendeiros. Comunidades indígenas e tradicionais lutam bravamente para proteger seus territórios ancestrais. Pequenos produtores rurais, agricultores familiares, muitas vezes entram em conflito com grandes proprietários de terras e empresas do agronegócio. Esses conflitos podem, e muitas vezes se tornam, violentos, com mortes e ameaças. Uma regularização fundiária clara, que defina quem é dono de quê, e um Estado de direito forte, que puna os crimes ambientais e a violência no campo, são necessários. Mediação e diálogo podem ajudar a resolver disputas de forma pacífica. Garantir o acesso justo aos recursos naturais é importante. Uma sociedade mais equitativa, com menos desigualdade, é uma sociedade mais pacífica. Isso beneficia a todos no Amazonas. Seção 8. Mais do que apenas árvores. A importância global do Amazonas. A floresta amazônica, e a porção que está no estado do Amazonas, é globalmente vital. Não é exagero. Ela desempenha um papel enorme na regulação dos padrões climáticos do planeta. A floresta absorve quantidades massivas de dióxido de carbono, o CO2, aquele gás que tanto contribui para o aquecimento global. Então,
A Amazônia ajuda a resfriar o planeta. É frequentemente chamada, e com razão, de pulmões da Terra, embora hoje saibamos que ela funciona mais como um ar-condicionado global. O desmatamento libera esse carbono que estava armazenado nas árvores e no solo, e isso acelera significativamente as mudanças climáticas. Proteger o Amazonas é proteger nosso clima compartilhado. A saúde da floresta afeta os sistemas climáticos em todo o mundo, influenciando chuvas até mesmo em lugares distantes. O Amazonas possui uma biodiversidade incomparável, que não existe em nenhum outro lugar. Abriga um número vasto, quase incontável, de espécies, talvez uma em cada 10 espécies conhecidas na Terra viva ali. Milhões de plantas, animais, fungos e micro-organismos vivem nesse ecossistema complexo. E novas espécies ainda são descobertas regularmente pelos cientistas. Essa riqueza biológica é um tesouro para a humanidade. Tem um valor científico, cultural e intrínseco imenso. Cada espécie, por menor que seja, desempenha um papel no funcionamento do ecossistema. Perder essa biodiversidade através da extinção é uma tragédia irreversível. Diminui o patrimônio natural do nosso planeta de forma irreparável. A floresta tropical fornece serviços ecossistêmicos essenciais, dos quais todos nós dependemos. Além da regulação climática, ela produz ar puro, influencia os padrões de chuva regionalmente e até em outras partes da América do Sul, através dos chamados rios voadores. A bacia do rio Amazonas detém a maior reserva de água doce do planeta. Esses serviços beneficiam pessoas muito além das fronteiras do Brasil. A saúde da floresta, por exemplo, sustenta a agricultura em outras regiões. Ajuda a manter o equilíbrio ecológico global. Muitas vezes, a gente não dá o devido valor a esses serviços, porque são de graça. Mas eles são cruciais para o bem-estar humano e para a economia. Seu valor econômico, se fosse calculado, seria imensurável. O Amazonas é um laboratório vivo para a ciência. Oferece oportunidades únicas para pesquisa em diversas áreas. Cientistas do mundo todo estudam sua ecologia, sua biodiversidade, os ciclos de nutrientes. Eles aprendem sobre os impactos das mudanças climáticas na floresta e como ela responde. Buscam novos medicamentos e compostos químicos a partir de plantas e animais da floresta, um campo conhecido como bioprospecção. O conhecimento tradicional dos povos indígenas também é extremamente valioso. Ele guarda segredos sobre o uso sustentável dos recursos, sobre as propriedades de espécies nativas, sobre formas de viver em harmonia com a natureza. Investir em ciência e pesquisa no Amazonas é crucial. Pode levar a descobertas que beneficiem toda a humanidade. Seção 9. Traçando um novo rumo. Soluções e a urgência da ação. Políticas de proteção ambiental mais fortes e eficazes são urgentemente necessárias. Os governos, em todos os níveis, precisam aplicar as leis contra o desmatamento ilegal com rigor. Sistemas de monitoramento e vigilância, como os do INPE, devem ser fortalecidos e ampliados. As áreas protegidas, como parques nacionais e reservas extrativistas, as unidades de conservação, precisam de mais apoio financeiro e de pessoal. As terras indígenas também desempenham um papel vital na conservação, sendo verdadeiras barreiras contra o desmatamento. Seus direitos à terra devem ser plenamente respeitados e garantidos. Combater o crime ambiental, que muitas vezes é organizado e violento, requer vontade política firme. Também precisa de recursos adequados e pessoal qualificado para fiscalização e repressão. A corrupção que facilita atividades ilegais, como a vista grossa para desmatadores, deve ser combatida implacavelmente. O futuro da floresta depende dessas ações. Investir em alternativas econômicas sustentáveis é fundamental. As comunidades locais precisam de formas de ganhar a vida, de ter renda. E essas formas não podem, de jeito nenhum, prejudicar a floresta tropical. A agricultura sustentável
e os sistemas agroflorestais, agrofloresta, que combinam produção de alimentos com a manutenção da floresta em pé, podem e devem ser promovidos. O ecoturismo, quando feito de forma responsável e com envolvimento das comunidades, oferece excelentes oportunidades. A bioeconomia, que é o uso inteligente e sustentável dos recursos da biodiversidade amazônica, tem um potencial enorme. Isso inclui produtos como castanhas, frutas exóticas, óleos, resinas, plantas medicinais e pescado manejado. O apoio a pequenas empresas, cooperativas e associações comunitárias é muito importante. Isso pode criar empregos verdes, melhorar a renda das famílias e reduzir a pobreza, ao mesmo tempo em que se conserva a natureza. Um novo modelo econômico para o Amazonas é possível e necessário. Empoderar as comunidades locais é essencial. Os povos indígenas e os ribeirinhos são os verdadeiros guardiões da floresta. Eles vivem lá há gerações e detêm um conhecimento profundo sobre o ecossistema. Seu conhecimento e sua participação ativa são cruciais para qualquer estratégia de conservação ou desenvolvimento sustentável. Eles precisam estar envolvidos nos processos de tomada de decisão que afetam suas vidas e seus territórios. Seus direitos devem estar no centro das políticas públicas. Projetos de conservação de base comunitária, onde as próprias comunidades gerenciam os recursos, costumam ser muito eficazes. Fornecer educação de qualidade e acesso à saúde fortalece essas comunidades. Isso as capacita a defender seus próprios futuros e seus direitos. Quando as populações locais se beneficiam diretamente da conservação, ela tem muito mais chance de sucesso. O bem-estar deles está intrinsecamente ligado ao bem-estar da floresta. Os desafios no Amazonas exigem ação imediata. Não dá mais para esperar. E essa não é responsabilidade apenas do Brasil, embora sejamos os principais guardiões. A floresta amazônica é um patrimônio global, importante para todo o planeta. A cooperação e o apoio internacional são vitais. Países desenvolvidos podem e devem fornecer recursos financeiros, como o Fundo Amazônia, por exemplo. Podem apoiar a transferência de tecnologia para a sustentabilidade e para o monitoramento. Consumidores em todo o mundo também podem fazer escolhas éticas, evitando produtos que a gente sabe que estão ligados ao desmatamento ou à exploração ilegal. Todos nós temos um papel a desempenhar na proteção do Amazonas. A hora de agir é agora, antes que seja tarde demais. Pela floresta, por seu povo e pelo futuro do nosso planeta.